Hoje nós vamos conversar mais uma vez com a Gisela Campiglia. Hoje, especificamente, o assunto é sobre esse universo do amor, a magia do amor, a atratividade, a espiritualidade, o magnetismo, tudo que você quer saber. Você que é casado, você que é solteiro, você que está buscando alguém, você que tem pretensões, né, de ter mais harmonia nesse universo, fica até o final. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com você, Fael, um prazer estar com você aqui, a audiência do Filhos do Todo, e hoje nós temos esse assunto tão bonito e tão delicado ao mesmo tempo, porque o amor é um assunto simples de ser compreendido, mas difícil de ser praticado. Então, para você que está solteiro, você vai aprender como é que você pode atrair o amor que você deseja. Para você que está num relacionamento, como é que você faz para o relacionamento não cair na rotina, naquela mesmice e perder a graça? E para você que está cansado do relacionamento, descobrir se realmente está na hora de você finalizar essa relação e virar a página. E aí a gente vai pensar no seguinte aspecto. Existem diversas possibilidades de relacionamentos, e claro, com contextos espiritualizados, com contextos céticos, e isso é a história da humanidade. Pessoas de crenças diferentes, muitas vezes, famílias que não se bicam, e também profissões diferentes, ou muitas vezes são totalmente compatíveis, que você olha para as pessoas e para esse casal e fala, nossa, realmente eles se parecem, eles são muito similares. E aí a questão que eu vou colocar num primeiro momento é a seguinte: ouvimos muitas vezes em relação a magnetismo e tudo mais, que os opostos se atraem. Mas com base, né, nesse trabalho que você realiza, como fica isso? Os opostos se atraem ou as similaridades são mais compatíveis em um relacionamento? Olha, os opostos podem se atrair, sim. O problema é que é difícil eles continuarem juntos, porque precisa haver os mesmos interesses nas ações de vida para que o relacionamento perdure. As pessoas precisam gostar de estar juntas em lugares que elas têm prazer. Então, quando a diferença é muito grande, né, apesar de causar aquela curiosidade, porque tem o novo, né, dessa coisa do diferente, é difícil do relacionamento se manter. Então, precisa ter, sim, uma afinidade tanto energética, que isso sempre está presente, mas a questão é o seguinte, nós temos o nosso lado luz e o nosso lado sombra, né? Então, a gente precisa perceber se aquela pessoa que a gente atraiu para a nossa vida, se ela tem afinidade com o melhor que há em nós ou com o pior que há em nós, né? Porque isso também pode acontecer. Então, é muito interessante que a gente faça um trabalho de autoconhecimento e uma reforma íntima, para quê? Para quando a gente fizer essa atração, a gente está realmente vibrando no nosso melhor. Porque se eu estiver vibrando no pior, o que eu vou atrair é uma pessoa e vai ter problemas, vai ter desafios, divergências, brigas, né? A coisa não vai para frente. É complicado. E ali, aproveitando aqui que você falou isso, quem está aí assistindo, fica até o final, tá? Que vai ter um presente no final, uma prática exclusiva para você sintonizar com essa questão da atração, de atrair aquilo que é realmente bacana para você. Então fica, porque é um trabalho bem legal que ela vai fazer. Escuta toda a explicação aqui, sintoniza, porque vai fazer sentido você ouvir tudo isso e no final ter o presente da Gisela, tá? Ela vai colocar à disposição um trabalho aí bem interessante de conexão, beleza? E o ponto é que você disse que às vezes as pessoas não conseguem se manter numa relação. Porque assim, a atração muitas vezes é coisa de pele que o pessoal fala, né? Mas existe também o dia a dia, outras questões. A gente vê relacionamentos que duraram de forma intensa 1 ano e relacionamentos que duram de forma intensa 30 anos, né? Uhum. Qual é o fundamento, o ponto-chave, a virada de chave para um relacionamento, para duas pessoas que estão num relacionamento dizerem assim, está dando certo, ele está dando certo para mim e para outra pessoa? Eu acho que assim, a primeira coisa que a gente precisa compreender é que não é o amor que sustenta o relacionamento, é a forma de lidar com o relacionamento
que vai sustentar, fazer esse amor crescer, ou se você não alimentar, esse amor vai morrer de inanição, tá? Então, isso que a pessoa precisa se conscientizar. Então, a cada dia é uma nova conquista, porque a cada dia você pode também ter um problema e o relacionamento acabar, né? Então, o relacionamento, ele é o grande mestre da nossa evolução, porque se você começar a conviver diariamente com uma pessoa, ela vai conhecer tanto as suas qualidades quanto os seus defeitos. E para isso, a gente precisa fazer esse processo de autoconhecimento, ter humildade de reconhecer que a gente não é tão perfeito assim quanto a gente pensa e trabalhar os nossos pontos fracos para que o relacionamento perdure, porque senão é só a mãe da gente aguenta, né? Porque não tem ex-mãe, né? Mas tem ex-marido, tem ex-namorado, né? Então, esse detalhe é que é muito importante. A gente perceber como é que a gente é, como é que é o nosso temperamento. A gente é muito mimado, a gente é muito possessivo, porque isso tudo, no dia a dia, o que vai acontecer? Vai aparecer e você vai começar a sufocar o outro, né? Se eu for muito impaciente, se eu tiver níveis de expectativas estratosféricas, né, com relação ao outro, né? Então a gente precisa tranquilamente, sem se autoculpar, né, mas reconhecer as nossas limitações e do outro também. E na hora que começar a acontecer essas discrepâncias, esses conflitos, né, você ter paciência também. E como a sociedade hoje é muito imediatista, tudo é descartável, né, as pessoas às vezes transferem isso para o relacionamento. Então o relacionamento não vai para frente, porque o outro pode mudar, se ele quiser. Nós não podemos colocar essa expectativa em cima do outro, mas não é, às vezes a pessoa não aprende de primeira, né? Então ela vai perceber aquilo e aí a partir de um processo de transformação, num treinamento, né, de polir aquela pedra bruta, ela vai sim se adaptando, né, e vai chegando à harmonia novamente. Agora, no entanto, o que eu percebo é que quando a troca ela é muito desequilibrada, tá? O relacionamento não consegue se sustentar. Porque fica uma coisa, a energia, você dá muito e recebe migalhas, né? Então, por mais boa vontade que você tenha, vai gerando um vazio, uma insatisfação, que aí não tem como. E uma dica, assim, preciosa, é que quando o silêncio impera na relação, aí está realmente perigoso. Porque enquanto existe ainda a DR, né, o casal ainda briga, o que significa? De alguma forma, eles estão tentando, apesar de não ser a melhor forma através da briga, né, eles estão tentando ainda se harmonizar, eles têm interesse em manter a relação. Agora, a hora que impera aquele silêncio, que não tem mais conversa, que está cada um para um lado, as pessoas não fazem mais atividades em conjunto, um sai com os amigos, vai fazer os cursos, não sei o quê, e nunca está na companhia um do outro, aí é um sinal sério, né? Bandeira vermelha que realmente a conexão já não existe, só estão fisicamente lado a lado, mas não existe mais aquele interesse genuíno de um pelo outro, né? Então, um conflitozinho, então, dá um sentido de vez em quando numa relação, né? Ah, exatamente. Num relacionamento longo, não tem como não existir conflito. Vão existir altos e baixos dentro da relação. E isso faz parte, porque são as adaptações, né? Mas a gente pega isso, né, e deve usar até como motivação. Tem aquele momento que a atmosfera está meio tensa, né, que você está assim meio inseguro, meio irritado, e depois tem a harmonização, onde aquilo pode ser celebrado, inclusive, né, traz um tempero para a relação, né? Um tempero. E eu vejo que tem muitas relações que têm excesso de conflito, né, o que não é saudável, mas toda relação que é saudável, que eu vejo pessoas que perpetuaram, sempre vai ter uma reclamaçãozinha aqui, outra reclamação ali, porque isso faz parte. Você às vezes não se aguenta, né? Eu olho para mim e falo assim, eu não estou aguentando esse comportamento meu, porque o outro vai precisar aguentar e vice-versa. Então, eu acho que o tempero é esse. E a questão da espiritualidade, eu vou entrar num ponto, porque existe um certo tabu
em relação a pessoas espiritualizadas e as relações. Há exemplos de figuras históricas, né? Vamos dizer Jesus, ou então Buda, e tem ali uma presença feminina, às vezes até comprovada, por outras vias por exemplo, Buda era casado, tinha filho e tal, mas depois ele seguiu num caminho, mas não deixou de ter o filho. Todos nós, o santo que foi canonizado, Chico Xavier, qualquer pessoa, nasceu de uma relação. Sim. Se teve amor, aí a gente não sabe. Então, isso nos iguala. A pessoa que está presa, a pessoa que está como um missionário, o santo e o algoz nasceram de uma relação entre duas pessoas. Se teve amor ou não, aí a gente vai saber de acordo com o histórico que a gente recebe. Qual é a repercussão disso, de uma pessoa nascer, isso eu estou falando de uma coisa mais profunda, dentro de uma relação onde há amor, e a diferença de uma pessoa que nasceu de uma relação muitas vezes agressiva, com embriaguez, com um momento de apenas carnal, e o que repercute isso numa pessoa no dia a dia, né? Sim, com certeza isso aí influi bastante, né? Porque você nascer de um amor, de uma entrega, mesmo que ele não vá perdurar até o final da vida, é outra coisa, né? Existe toda uma energia, uma vibração elevada. Quando a pessoa ela nasce, né, através de uma relação onde foi um caso de embriaguez, uma ficada e tudo mais, não tem esse sentimento de amor, isso aí influencia. Só que a gente sabe, né, Fael, nada é por acaso, né? Cada um teve o merecimento, ou para aquela pessoa, o melhor aprendizado para ela foi nascer através dessa circunstância, né? Então não tem nada errado, tá tudo certo. Mas é claro que bacana mesmo é nascer do fruto de um amor verdadeiro, né? Agora, quanto a essa questão da reclamação, né, retomando esse ponto que você colocou, que sempre tem uma reclamaçãozinha, muitas vezes nem a gente se aguenta, e é verdade, a gente precisa saber colocar essa reclamação, porque isso desgasta muito os relacionamentos, né? A questão da crítica. Porque quando você critica outra pessoa, quando você aponta o dedo para ela, apontando o que ela está fazendo de errado, você fica fazendo parte do time que é certo, a sua opinião é certa, e você aponta o outro, ele é do outro time, do time do errado. Então, as pessoas, elas são excluídas quando você faz a crítica, vocês passam a fazer parte mais do mesmo time. E o relacionamento amoroso pressupõe exatamente isso, tá? São pessoas que se unem e elas passam a fazer parte de um mesmo time. Então, isso é uma coisa que desgasta demais a relação. E o sistema de comunicação do casal, eu acho que a grande chave para que você consiga manter um relacionamento harmonioso, um relacionamento respeitoso, satisfatório. E muitas vezes as pessoas não sabem se comunicar. Então, é claro que você precisa comunicar um aborrecimento seu, você precisa falar de alguma coisa que está te incomodando, não é que é para você segurar isso, você botar a goela abaixo, mas você precisa saber como falar. E uma das formas que eu acho bastante produtiva, né, é você ensinar pelo exemplo. Tá? Em vez de você apontar para o dedo do outro, você fez isso errado, você não tem consideração, você não dá atenção, você isso ou aquilo, você se tornar um modelo, né, de par romântico que você quer receber. Tá? Porque, pelo exemplo, você consegue ensinar muito mais do que com essas palavras de crítica, porque ninguém gosta de escutar uma crítica. Quando você critica alguém, o que acontece? A pessoa te escuta ou ela fica com raiva de você? Entende como é que funciona? Então, esse detalhe. Então, você começar a fazer aquilo que você gostaria que a pessoa fizesse por você. Então, isso é você dar um estímulo positivo para a pessoa. E quando ela tiver essa ressonância, ela corresponder, porque isso não depende de você, é o outro, né? Vamos ver se ele entende essa linguagem.
você realmente vai valorizar. Ai, bem, eu gostei tanto que você fez isso. Nossa, eu adorei, sabe? Dá um beijo, esse tipo de coisa. Para você conseguir fazer essas transformações que são necessárias, porque aquilo está te incomodando, na verdade, desgastar o relacionamento. Porque esse que é o problema, você desgasta o relacionamento. E se você não alimenta o amor, ele vai morrer de inanição. Não tem conversa. Se você abre uma empresa, você vai ter cuidado só nos primeiros 6 meses, ou você vai estar sempre cuidando de todos os departamentos da empresa o tempo todo, porque senão ela vai à falência. E no relacionamento é a mesma coisa. É uma sociedade que você está fazendo, só que é uma sociedade romântica, né? Ó a administradora falando. Mas é dessa forma que eu acredito, né, e que eu sei, né, que a gente consegue manter. Agora, quanto a esses questão religiosa, né, essas pessoas que são avatares, né, ou os padres mesmo que não casam, eu acredito o seguinte: quando a pessoa ela leva a missão espiritual e também é casada, ela evolui muito mais. Tá? Porque você levar simplesmente a missão espiritual apenas, não é que seja fácil, não. Pelo amor de Deus, é muita dedicação, né? Você fazer isso com seriedade. Mas você vai ficar simplesmente focado naquilo, né? E o relacionamento amoroso, como ele tem muita intimidade, mas ele traz muita evolução também, você vai ter que dar atenção para os dois polos. Então, eu acredito que a pessoa que ela seja casada e tenha a missão espiritual ao mesmo tempo, ela tem a possibilidade de aprender mais e evoluir mais, né? Porque nem você falou, tem o exemplo tem a autobiografia de um yogi, onde lá a gente vê vários que escolheram ali o celibato, o próprio Yogananda, né? Sim. Mas o Lahiri Mahasaya, que é um dos mestres lá, o mestre do mestre dele, Sim. era um cara totalmente, tinha família, tinha esposa, era contador e era um cara iluminado, né? Então ele escolheu isso, e aí entra nesse quesito. Para ele, provavelmente foi muito mais desafiador, né? Exato, porque é muito mais responsabilidade. É claro que você pode optar, né? E se a pessoa tiver o domínio da energia, ela vai usar a energia sexual, né? A Kundalini, para ter expansões da consciência, para se dedicar só a materializar aquela missão sagrada aqui na Terra e tudo mais. E tá ótimo, né? Mas se você fizer isso e também manter uma família, porque você também tem que dar atenção, você tem que dar manutenção, né? Então, isso aí é mais desafiador e eu acredito que traz mais crescimento para a pessoa, porque ela está atuando, né, nos dois polos e fica também muito na vida real, porque dá trabalho, sim, ser casado e ter um relacionamento. É muito mais simples ser solteiro do que ser casado, do que ter um namorado, ou sei lá, um namorido, né? Tem muitas formas de relacionamento e aquelas duas pessoas, elas vão combinar, né? Todo mundo é único e cada relacionamento é único. E o casal, ele cria as suas próprias regras, né? De convivência. Então, aí você tem uma margem muito grande. Mas sempre vai dar trabalho você ter alguém. Você tem que dar manutenção naquilo, você tem que dar o seu tempo, a sua energia, né? E claro que tem um retorno, porque se você realmente você tem um relacionamento satisfatório, o que acontece? Essas duas pessoas se unem para evoluir juntas. E isso te dá uma força, uma firmeza. Repara, quando você está apaixonado, o que acontece? Você fica poderoso, você enfrenta qualquer problema, a vida fica mais colorida, não é isso? E se depois você conseguir transformar essa paixão em amor, porque uma coisa é a paixão, outra coisa é o amor, maravilhoso, né? E isso daí me faz sintonizar com uma questão que eu vejo que na atualidade tem acontecido muito. A gente está aqui através de um podcast numa rede social. E isso é ótimo, né, para a gente poder também alcançar mais pessoas. As pessoas fazem ali seus elos, né, de contato, fazem todo um tipo de ligação.
Mas esses relacionamentos que muitas vezes começam através da internet, e muitas vezes tem indícios de que não vai dar certo por uma série de fatores, tem preocupado muitas pessoas que estão aí dentro do cenário de relacionamentos. Muitas pessoas estão defendendo essas causas e tudo mais. Claro que existem relacionamentos que deram super certo, mas como que a gente consegue, essas pessoas que estão aí hoje, até com uma certa carência, que às vezes, encontrei meu amor lá do outro lado do oceano, ele tá lá na Arábia, tá na Turquia, tá não sei aonde, vai dar certo. Como que essas pessoas podem colocar pontos de que pode dar certo e que pode ser uma falácia? Eu tô percebendo, né? Aquela coisa, o amor virtual funciona na vida real, Isso. tá? Ele pode funcionar ou não, tá? Como qualquer outro lugar, não tem regra. Você pode conhecer o amor da sua vida num baile de carnaval, tá? Tudo depende da tua frequência, né? Porque uma vez que nós somos um campo de energia, nós temos vibração e frequência, a gente vai atrair para nós pessoas que têm sintonia com a nossa energia. Então, seja onde for, né, isso pode dar certo. No entanto, o que eu vejo é que precisa haver certos cuidados e sempre a questão do autoconhecimento, porque para um relacionamento dar certo, Fael, a primeira relação que precisa estar equilibrada é a sua relação com você mesmo. Porque se você é uma pessoa problemática, você vai atrair outro problemático, seja aonde for. Não tem conversa, não dá, energia não dá para disfarçar, não tem botox, não tem silicone, não tem nada que disfarce. Então, hoje em dia, as pessoas estão procurando os relacionamentos nas redes sociais. Isso é muito comum, né? Porque o que acontece? Apesar do mundo de hoje ele estar globalmente conectado, as pessoas estão cada vez mais solitárias. Por quê? Porque a velocidade, ela tomou o lugar da qualidade. E com isso está muito difícil de se formar vínculos profundos, verdadeiros. Você veja que nesses sites, né, o que acontece? A pessoa é como se fosse um menu, né? Ela vai, né, rolando o dedinho na tela, né? Aí escolhe, esse aqui não, curte, dá um like, esse tipo de coisa, né? Cardápio, É né? um cardápio, exatamente, né? Então é uma quantidade muito grande. E você filtrar isso, quando você tem um grande volume de escolhas, você entra num conflito, tá? Não é fácil. Isso gera muita ansiedade. Você vê antigamente como é que eram as coisas, você ia comprar um carro, você tinha 3 marcas, era Ford, Volkswagen, né, Chevrolet, e hoje em dia você tem milhões. Então, se imagina, para comprar um carro, que é uma coisa um bem material, que você vai trocar com certeza um dia, você tem ansiedade, você imagina uma coisa que envolve os sentimentos, porque o que eu percebo é que uma das maiores dores que as pessoas têm são quando um relacionamento fracassa. Quando você coloca toda essa expectativa de amar e ser amado numa relação e aquilo não dá certo. Isso é muito difícil de levar, né? Então, esses relacionamentos virtuais, o cuidado que a pessoa precisa ter é, primeiro, não estar em busca com essa carência toda. Senão, qualquer engraçadinho que a pessoa, né, tiver um retorno ali, ela já vai ter a tendência, né, de se entregar, de ir dando passos que ainda não estava na hora de dar. Por quê? Porque ela cai numa ilusão. A carência, ela traz esse véu da ilusão. E essa questão de ser à distância, você concorda que existe uma grande possibilidade de você criar um modelo ilusório de como aquela pessoa é e não ser ela de verdade? E outra questão essencial, que é exatamente o que diferencia um relacionamento romântico de uma amizade, é a química sexual. E, na minha opinião, não dá para você saber se tem química com alguém antes de você chegar cara a cara. Mas, às vezes, eu estou carente emocionalmente, eu estou carente sexualmente, aí o cara põe a melhor foto dele lá que existe, falou 3, 4 palavras boas, e a pessoa já vai caindo de amores, né? Depois, quando chega no cara a cara, de repente você implica com
o cheiro da pessoa, porque você concorda que sexo tem esses componentes que precisam ser considerados, né? Você não implica com o cheiro da pessoa e não vai conseguir, entendeu? Ter a relação sexual com ele. Então, eu acho assim, o perigo da ilusão. Então, quando está do outro lado do planeta, vai demorar, às vezes ficam anos sem se conhecer, só se conversando virtualmente. Isso é diferente, né, do dia a dia. Isso não dá para ver. E fora aquela coisa triste que tem acontecendo muito, e eu conheço algumas mulheres inteligentes, né, bem-sucedidas, que caíram, né, nesse golpe, né, que são esses caras que ficam pedindo para a gente aceitar a amizade deles ou começam a seguir a gente nas redes sociais e depois eles começam a se mostrar interessados romanticamente, só que, de repente, no meio da história, para ele vir te conhecer, porque sempre é em outro lugar, né? Nunca é onde você mora, né? Eles pegam e falam, ai, mas eu comprei a passagem, mas aconteceu um imprevisto, você não pode pagar a passagem para mim, ou, olha, teve um problema na família, e sempre envolve uma questão financeira no meio dessa abordagem, e por incrível que pareça, Rafael, parece mentira. Mulheres esclarecidas, maduras, mas que têm dinheiro, né? Porque eles não fazem isso com uma mulher que não tem dinheiro. Ela pega e ela paga, ela manda dinheiro para esse sujeito, né? E o sujeito não chega nunca. Ela paga a passagem, só que ele não vem. Então, elas caem nesse golpe, e isso é muito difícil para a mulher, tá? Eu já acompanhei casos desses, porque, gente, é muito triste, porque além de ter essa decepção emocional, tem a questão de você ter sido roubado, de você ter caído num golpe. Então, você fica se sentindo uma burra, né? É muito triste, e tem demais isso aí, viu? E a gente até comentou um pouco antes que às vezes é uma coisa que é muito na cara, que nem a mulher tava conversando com o Schwarzenegger, aí o Schwarzenegger precisava de uma grana. Como assim, né? O Brad Pitt tá precisando de uma grana e a pessoa vai lá e manda a grana pro Schwarzenegger. Mas mesmo que ele não esteja se passando por uma persona famosa e um símbolo sexual masculino, eles mandam, né, fotos que nem deve ser, vai ver um brasileiro mesmo que colocou uma foto lá de algum cara bonitão e tudo. Mesmo assim, tem um sinal claro, Rafael, é que a carência, ela traz essa ilusão. A pessoa está tão carente, ela quer tanto que dê certo, né, que ela simplesmente se deixa enganar. Inclusive, sabe, quando a gente começa um relacionamento romântico, eu percebo que a grande parte dos fracassos, né, nessa vida, nessa área afetiva, né, a dois, ela vem da gente colocar esse véu e não observar os sinais que a vida te passa. Porque a vida não deixa ninguém sem pai nem mãe, Rafael, não deixa. Então, quando você conhece uma pessoa, você já vai percebendo os sinais de que ela vai dar certo com você ou não. Só que a pessoa se faz de cego e surdo e não quer ver. Por quê? Porque ela quer amar e ser amada. E isso é natural, tá? Você conhece alguém que não queira amar e ser amado? Eu Não não tem, né? Não conheço. tem. Eu não conheço. Né? Faz parte da nossa natureza. E a pessoa, ela faz vista grossa para aquilo, e depois, no decorrer do tempo, ela se envolve, né? No decorrer do tempo, o que acontece é que aquilo começa a crescer e a pessoa vê que ela não suporta. Então, isso aí precisa tomar muito cuidado, por isso que não pode ir buscar as pessoas quando você não está legal, quando você está carente, sabe? Ou a pessoa fala, ai, puxa, nada melhor do que arrumar um novo amor para esquecer o antigo. Mas de jeito nenhum, sabe? Você não se ama se você está fazendo isso. Quando acaba um relacionamento, você tem que viver o luto do relacionamento. Agora, não é por 3 anos, né, gente? Mas você tem que fazer um aprendizado daquilo, né? O que aconteceu durante esse relacionamento? Qual foi a parte que me cabe no fracasso dessa relação? Qual foi a parte do outro? E nada de ficar jogando a culpa no outro, porque isso é muito prático, né?
Ai, porque ele isso, porque ele aquilo, não. Pode ter certeza que as duas pessoas, elas tiveram erros, elas tiveram acertos, e o importante não é ficar competindo quem errou mais, quem errou menos, porque isso não resolve nada e não muda o passado. O que precisa fazer é o aprendizado, porque a gente está aqui para aprender, para evoluir. Então, puxa, o que eu fiz nesse relacionamento que não é legal eu repetir no próximo? Né? O que eu fiz que foi bom, né? Que foi bacana? O que eu devo manter e o que eu devo mudar? E aí você faz essa introspecção, essa autoavaliação, né? Vira a página, agradece tanto a pessoa que foi boa quanto a pessoa que não foi, agradeça, porque à custa daquele sofrimento, daquela experiência, você se torna uma pessoa mais sábia, mais forte, né? E mais preparada para ter um sucesso no próximo relacionamento. Então, respeitar a si mesmo, a própria dor do coração partido, que muitas vezes chega a doer fisicamente, dói, né? Porque existe uma cúpula do casal. E na hora que um vai embora, né, saiu uma energia daquela cúpula. E isso é sentido também energeticamente. E chega a refletir, né, no peito. E você se respeitar a sua dor, né, passar o seu luto. E é duro porque não é o luto de alguém que desencarnou, né? É o luto de alguém que está vivo, mas que morreu para você. Não é fácil. E a gente entra na questão do livre-arbítrio, porque como você enxerga o livre-arbítrio dentro do amor? É possível amor sem livre-arbítrio? Não, sempre tem o livre-arbítrio, né? Tanto que, por exemplo, essas coisas, quando você está insatisfeito com alguma atitude do outro e tudo mais, você pode e deve, se você quiser manter a relação, né? Você pode e deve investir nas transformações, procurar fazer esses estímulos positivos para que haja essa mudança, mas o livre-arbítrio é do outro. Você não tem como garantir que o outro realmente vai mudar, que ele realmente vai fazer a parte dele. Sempre tem um livre-arbítrio. Agora, tem uma coisa, Fael. Tem pessoas, né? Eu vejo assim, muitos homens, inclusive, tá? Porque até hoje tem um machismo dentro do mundo, então tem a figura de que o homem tem que tomar iniciativa na relação, tá? Para conquista. E não é fácil também, né? Porque é claro que a pessoa ela fica com medo de tomar um fora, de tomar um gelo, né? Não é gostoso tomar um gelo, né? Você ir abordar uma pessoa que você está afim e você tomar um gelo, né? E o que eu percebo que as pessoas que ela não tem aquela autoestima fortalecida ainda, ela não toma a postura de buscar aquele outro que lhe chamou a atenção, que lhe seduziu. E aí, o que acontece? A pessoa não exerce o livre-arbítrio e fica à mercê das piriguetes de plantão. Então, o cara vai numa festa, vamos supor, tem uma pessoa que lhe chama a atenção, mas ele não banca, ele não tem autoestima o suficiente para ir atrás. E sempre tem aquelas piriguetes de plantão, né, que estão dando em cima de todo mundo, e aí ele vai ser abordado por essas mulheres, tá? E aí, em vez dele exercer o livre-arbítrio tão precioso dele, de escolher com quem ele quer ficar, ele acaba à mercê, né, daquelas que vêm em cima, né? Então, eu acho que isso é uma das poucas situações onde a pessoa não desfruta da preciosidade do próprio livre-arbítrio e fica à mercê de ser escolhido ao invés de escolher, E né? aí vem uma série de questões emocionais, de insegurança que a pessoa carrega, né? Sim. Essa insegurança que muitas pessoas têm dentro. Quais são os aspectos inconscientes dentro de uma jornada que levam a pessoa a ter tanta insegurança, como você mencionou, exemplo de se interessar por uma pessoa, mas não ir conversar com ela e esperar, de repente, um cenário mais tranquilo, favorável e sem nenhum tipo de desafio? Exato, confortável, porque sabe que não vai ser rejeitado, porque já está sendo abordado, né? Olha, essa pergunta é muito boa,
tá? Porque o que é que acontece? Nós carregamos crenças inconscientes e às vezes por uma vida inteira, e elas influenciam o nosso comportamento. De acordo com o que eu acredito, eu visto uma postura de vida e tenho um comportamento. Aquilo me traz um resultado, certo? Então, muitas vezes, gente, pode ser de outras vidas que você traga isso, pode ser da infância, do período da infância, onde foi plantado, né? Você, menina, não tem jeito, ninguém vai te aguentar, você é muito difícil, sabe? Então, essas coisas, elas ficam implantadas, né? A criança, ela não tem como elaborar isso, né? Ela não tem como digerir, como significar, e ela pega as coisas que os pais falam para ela como se fosse uma verdade absoluta. E ela vai passar o resto da vida com essas crenças. Então, se não for trabalhado em terapia, se não for feito uma ressignificação desse conceito, o que vai acontecer é que isso vai prejudicar muito a vida romântica da pessoa, a vida profissional, todos os aspectos, né? Então, isso aí a gente precisa se autoconhecer. Então, você acredita, né, que pode se amar e ser amado? Você namoraria com você mesmo? Sabe, a gente precisa se questionar, né? Você se acha merecedor? Se aparecer agora uma mulher bonita, rica, mais rica que você, inteligente, sabe, uma mulher espiritualizada, você banca ou você acha que não é para você e pega assim uma bonitinha, mas que não é linda, sabe, que tem uma formação, mas não é a pós-graduação. Você entende? Porque na hora que você percebe que você não banca se aparecer aquele príncipe encantado, aqui para nós príncipe encantado não existe, tá, gente? Mas assim, uma pessoa que realmente tenha muitas qualidades, que tenha muitos atributos, que vão apenas te enobrecer, né? Que às vezes seja uma pessoa até mais evoluída com você, mas aí você, né, quando dois corpos se aproximam, jamais ficam iguais, né? Existe uma troca, você vai crescer ao lado dela. Você banca ou você acha que é muita areia para o seu caminhãozinho? Entende essas E coisas? essa muita areia no caminhãozinho, às vezes pode ser reflexo de uma rejeição que teve no lar, ou um Sim, apontamento. sim. Essa questão da rejeição já tem um outro desdobramento e é muito sério também, é muito triste. Por isso que eu acho que todo mundo deveria fazer terapia, né? Porque, gente, o que acontece? Se a gente se sentiu rejeitado na infância pelos pais, e hoje em dia, se você pensar como os pais trabalham muito, vivem com o celular na mão, eu estou cansada de ver no clube que eu frequento, a criancinha falando para mim, mas é que o meu pai, quando ele chega em casa, ele só olha para o celular. Então, já aquele tempo de qualidade que ele poderia dar para o filho, porque é claro que todo mundo tem que trabalhar, né? Ele não aproveita. E na hora que o pai fica olhando para o celular, em vez de olhar para a criança, ela se sente rejeitada, gente. Veja só. E só que esse pai ama esse filho, não quer dizer que ele não ame, só que ele não está se tocando de que forma aquilo está sendo assimilado pela criança. Ou sei lá, tem vários irmãos, a pessoa acha que deu atenção mais para o irmão mais velho do que para ela, né? Se sente traída. Minha mãe ama mais o meu irmão do que eu, né? E aí o que acontece? Isso fica registrado. E quando a pessoa cresce, né, com essa trauma, porque é um trauma, tá, de rejeição, né, é um trauma de traição, o que acontece? Inconscientemente, ela busca parceiros que vão trazer essa mesma vivência para ela, de rejeição e de traição. Para quê? Para ela conseguir reverter o processo. Porque ela quer consertar essa situação. E aquilo é inconsciente. E é uma tristeza, né? Porque já basta ter sentido isso com relação aos pais, que não necessariamente os pais estivessem fazendo isso de uma forma intencional. Muitas vezes é as circunstâncias do dia a dia da vida que traz isso para esses pais, esse comportamento, mas a criança interpretou daquela forma. E aí ela quer, porque isso incomoda, isso dói, e ela quer resolver isso. E ela quer resolver isso aonde? Buscando, inconscientemente, parceiros que também vão oferecer essa rejeição,
né, que vão também levar à traição. Para quê? Para ela reverter isso, ela quer consertar. Só que a forma de consertar isso, tá, é a pessoa oferecer para si mesmo o acolhimento que ela não teve, oferecer para si mesmo a lealdade que ela não teve. Então, ela ser leal com ela mesma, com os sentimentos dela, porque, Fael, no fundo, né, é claro que é muito bom ter um parceiro, ter uma parceira que puxe o melhor que existe em você. Você se torna uma pessoa mais forte, mais equilibrada, vocês evoluem junto, prosperam em todos os sentidos, tanto materialmente quanto espiritualmente. É muito bom. A vida fica muito melhor, né, quando a gente ama e é amado verdadeiramente, e por isso que as pessoas querem, né? Mas realmente a gente precisa fazer essa autoinvestigação, se conhecer bem, fazer o melhor por si mesmo, né? Porque a vida é sempre em relação da gente com a gente mesmo. Porque quando eu estou bem, quando eu me cuido, eu vou atrair alguém que também vai cuidar de mim, que também está bem, e eu não preciso que essa pessoa cuide. Mas eu tenho essa energia do alto amor à minha volta, ela reverbera em toda a minha psicosfera. Então tem amor ali já. Então eu vou atrair alguém que também tem essa capacidade de amar. Se eu não me amo, o que vai acontecer? Ninguém vai me amar. Já está indo por água abaixo. Já. Sim. E o conceito de alma gêmea, dentro de uma questão espiritual, a gente ouve muito falar sobre isso. Como você enxerga, né, esse termo, alma gêmea, e se isso também pode estar atrelado a duas almas que antes da encarnação já sabem que irão se encontrar por alguma circunstância e já afirmam, por exemplo, iremos nos casar novamente, traçam um plano juntos. Como você enxerga isso? Olha, isso é muito interessante porque a gente vê muito isso na internet, né? Tem 1000 canais só falando sobre almas gêmeas e tudo mais. Olha, eu vejo que as almas gêmeas são todas aquelas que estão numa mesma mônada, né? Então são milhares de almas, né? Não é só, existe só uma pessoa para mim, a metade da laranja, a minha cara a metade, porque isso dá uma sensação de perfeição, né? E perfeição é para Jesus Cristo. Nós não estamos nesse nível de evolução, né? O possível e realizável, né, pezinho no chão, é encontrar duas pessoas com qualidades e defeitos, mas que têm grande afinidade, né, têm interesses em comum e por isso esse relacionamento perdura, né? Então, alma gêmea, eu não acredito que exista, tá? Mas sim, para minha surpresa, é uma coisa que eu tenho investigado bastante. Muitas das pessoas, Fael, que a gente encontra, tanto em relacionamento, quanto na vida social, no trabalho, são pessoas que a gente já conheceu de vidas passadas, tá? E em relacionamento acontece bastante sim, de dois espíritos que não necessariamente foram casados em outra vida, né? Combinarem sim no seu projeto reencarnatório, de se encontrarem, de criarem uma família, e nós vamos receber esse espírito, serão nossos filhos, né? Então tem muito sim. Agora, dentro dessas combinações que são feitas, existem aquelas que são resgates, existem os acordos espirituais, né? Eu adapto essa terminologia para poder diferenciar uma da outra. Em todas vai haver aprendizado, né? Mas no resgate, o que vai acontecer? É exatamente, né? A pessoa vai passar com a outra aquilo que ela fez. Então, uma abandonou a outra, acaba sendo abandonada, né? Ela vai passar por isso, né? Agora, pode ser também que as pessoas, elas combinam de fazer projetos em comum para realizar aqui, né? Assim como acontece pessoas que formam um centro espírita, elas combinaram de criar uma ONG, elas se encontram em determinado momento da vida específica, onde um já tem uma maturidade, já tem um esclarecimento, tal, vão formar a ONG, vão ajudar milhares de pessoas. E existe também os casais, né, que eu chamo casal de alta performance, né? Casal Porque de alta performance, isso, tipo
os dois muito sintonizados com Isso. algo elevado. Não é um resgate, é pessoas que elas crescem, produzem juntas, é uma relação harmoniosa, próspera, frutífera. E o fruto dessa relação beneficia muitas pessoas. Tem conexão desse casal com o benefício de várias pessoas. E isso também eu vejo aqui na prática, né, que é muito bonito e que é difícil, e eles vão ser atacados pelos obsessores, porque os obsessores vão fazer de tudo, vão ficar estudando como é que é as crenças de um, o comportamento de um, as carências de outro, para tentar fazer com que o casal não estabeleça a conexão, porque se estabelecer, os dois voam alto e vão espalhar aquele amor, aquela luz, aquele exemplo para tudo que é canto, para um monte de gente, né? Então, você sabe que onde há luz, né, as trevas vão querer atacar para acabar com o relacionamento, né? E esse ponto de luz e trevas me dá um insight aqui para uma pergunta. O amor de uma parte só é possível? Por que eu estou perguntando? Porque às vezes a gente vê que pessoas, a gente está falando de todo um universo de amor, de espiritualidade, uma magia do amor, uma atratividade, como uma pessoa pode atrair outra, mas às vezes aquela pessoa quer atrair uma outra sem a outra estar sendo informada. E aí coloca diversos tipos de mecanismo que a gente vê por aí. Como trazer uma pessoa até você, só que é só uma pessoa que está interessada. A partir daquele momento, ela quer mexer os pauzinhos para que a outra pessoa, vamos dizer, fique interessada, não sei, ou fique meio hipnotizada, ou alguns mecanismos que a gente vê. Como é que funciona isso? Isso, amor, é paixão, é possessão? Olha, eu vejo da seguinte forma, claro que pode acontecer de uma pessoa amar a outra, estar interessada na outra e o outro não está. E isso acontece bastante, né? Se a pessoa ama verdadeiramente, é uma pessoa evoluída e espiritualizada, ela vai continuar amando de qualquer forma, tá? E vai respeitar. Não vai querer invadir o livre-arbítrio para o outro, não vai fazer uma magia, né, de amarração para o outro, de maneira alguma. E é importante, sabe, Fael, a gente aproveitar o teu canal, que é um canal super sério, respeitado, tem muita gente assistindo, para a gente alertar quanto a isso, tá? Porque é muito perigoso fazer uma magia dessa. Veja bem, a pessoa que ela faz a magia para o outro, quer obrigar o outro a ficar com ela vai arrumar um karma com essa pessoa, que ela vai ter que resgatar depois. Ela vai arrumar um karma com esse outro, né, que eu vou chamar de feiticeiro, porque não vou chamar de pai de santo, eu não vou chamar de médio, de nada. Eu vou chamar de feiticeiro, né? Quem se sujeita a fazer um trabalho de amarração desse, ela também vai ficar com karma com esse aí. E vai ficar também conectada com aqueles espíritos que estão trabalhando, né, para acontecer essa amarração, que a pessoa fica exatamente como se fosse hipnotizada, né? Vai ficar com karma com um monte de espírito. Meu Deus do céu, olha o pepino que a pessoa vai arranjar. E muitas vezes, quando essa pessoa desencarna, os mentores vêm socorrer ela e chega esses espíritos que trabalharam na amarração e vão falar: não, não, ela vai ficar com a gente, ela já está conectada com a gente. E não, a pessoa não vai poder ser socorrida, tá? Porque ela fez um pacto trevoso, ela respeitou a lei, desrespeitou, perdão, a lei do livre-arbítrio. Então, isso é muito problemático. E depois, para que você vai querer ficar com uma pessoa que ela não está afim de ficar com você? O que é isso? Você não se dá valor? Não imagina, se você pensar, é um privilégio você se entregar para o outro. Se o outro não quer, problema dele, né? Vai aparecer outra pessoa que vai enxergar o meu valor. É claro, isso se eu tiver valor, se eu tiver autoestima. E autoestima, gente, não é estar magro e bem vestido. Autoestima, gente, é você estar satisfeito consigo mesmo. É você deitar a cabeça no seu travesseiro à noite e perceber que você foi a melhor profissional que você pôde ser, que você foi a melhor mãe que você pôde ser, você foi a melhor amiga que você pôde ser, você foi a melhor trabalhadora espiritual que você pôde ser, e não é ser perfeito,
mas você tem valor, porque você comparece, você honra as oportunidades que a vida te traz, você faz o seu melhor. Então, esse é o seu valor. E você fica tranquila com isso. Porque não adianta nada você estar, Fael, magra, embonecada, tudo no último modelo, entendeu? Na moda, né? E você não está satisfeito com você não ter esse valor, essa integridade. Por isso que tem mulheres que são lindas, que elas atraem as pessoas, mas aí a pessoa chega perto dela, né, ela vê de longe a estampa, quando ela chega perto, ela começa a sentir, fazer aquela leitura energética inconsciente que todo mundo faz, ela não aguenta ficar do lado da pessoa. Você já vê que tem mulher que não é bonita, que é feia, e ela atrai um monte de cara e ela nunca está sozinha. Por quê? Por causa da energia dela. É o magnetismo, né? Exatamente. Então, é magnetismo, né? Não é uma coisa que dá para disfarçar. A energia não se disfarça. Então, essas coisas, gente, é que precisa ter bem claro, né? Para se você quiser atrair um amor, um relacionamento bacana, eu vou dizer para você, é o grande mestre da nossa evolução, porque olha quantas coisas, né, que você precisa estar consciente e praticar, né, para que tudo aconteça da forma que você quer. E aí a gente entra no ponto. Essa questão, você já salientou os ônus, né, que podem ocorrer, as situações que podem ficar vinculadas ali. Só que aí a gente vê uma outra questão. A pessoa quer atrair um amor, quer trazer alguma presença que seja condizente, sem colocar nomes, a pessoa não conhece ninguém ainda, mas ela está na receptividade, quero atrair um amor, sou solteiro, quero atrair um amor. Ou num outro caso, né? Um casal que já está bem, maneiras de harmonizar. Como é que você observa isso? O que você pode dar? Eu sei que vai ter uma meditação aí no final, interessante, mas quais tipos de práticas uma pessoa que está querendo atrair um amor, trazer um amor verdadeiro, que ela já não sabe quem é, ela ainda não tem uma fé, nada, mas estou aí na sintonia de trazer a pessoa ideal. A pessoa não coloca ali um rótulo, ela tá para o que for melhor. E uma pessoa que já está num relacionamento, que ela quer, digamos que, ter uma harmonização melhor no dia a dia. O que o casal pode fazer junto e o que os solteiros de plantão querem atrair um amor ideal para tudo aquilo que ela tem como projeto na vida, pode fazer. Perfeito, são 2 pontos muito importantes. Esse primeiro ponto, né, da questão dos solteiros, né, é exatamente essa meditação, né, que eu vou conduzir aqui para vocês, eu vou dar de presente para vocês, eu espero que vocês pratiquem e sejam muito felizes no amor. É para você vibrar e sem direcionar, né? Isso é uma coisa importante que eu preciso frisar, porque depois isso aqui vai dar karma para mim, vai dar karma para você, para a Gabi. Não vamos nos responsabilizar por isso, né? Porque nós não vamos invadir o livre-arbítrio de ninguém. Então, não é para você fazer essa meditação, direcionar para o seu ex, que você quer que volte, né? Não é para você direcionar para uma pessoa específica que você quer atrair e ela não está afim de você. Não. E nem direcionar, Rafael, nenhum biotipo predileto que a gente tenha, porque todos nós temos uma preferência, né? Gosta de loira, gosta de morena, temos uma preferência, é claro. Mas, muitas vezes, a gente precisa confiar na vida, confiar no universo. Deus é amor. Então, veja, na hora que você faz essa meditação, confiando, né, no bem, o que acontece? Às vezes, você pediu uma coisa e não é tão boa quanto você pode atrair. Então, você simplesmente tem que estar, como você falou, aberto para receber. E a postura, né, ideal é aquilo, é você ser o modelo de par romântico que você quer para a sua vida, tá? Porque semelhante atrai semelhante, não tem conversa. Então, se você quer uma pessoa honesta, uma pessoa esforçada, uma pessoa inteligente, uma pessoa carinhosa, né? Você ser essa pessoa. E o ponto principal é você deixar leve e solto, não ter essa carência. E nisso eu acho que as pessoas espiritualizadas, elas estão um passo à frente,
né? Porque você concorda, quando a gente faz uma conexão com os mentores, com o sagrado, com essas divindades milhares que tem aí nos ajudando, mestres, né, extraterrestres, né, Jesus, Maria, Buda, Krishna, gente, na hora que você tem essa energia preenchendo a sua alma, mas pelo amor de Deus, você não precisa de ninguém para nada, né? Porque a tua luz brilha. Então, quando a tua luz brilha, né, quando você está satisfeito com você, e se não tiver satisfeito com você, gente, por favor, você pode se mexer, né? Você pode se atualizar, você pode se cuidar, né? E é para isso que a gente está aqui, para fazer o melhor. E primeiramente por nós mesmos. E aí o que vai acontecer? A tua energia se torna uma energia gostosa, uma energia atrativa, uma pessoa interessante, e naturalmente você vai atrair vários candidatos. E aí vai de você ter o discernimento, de você analisar, e quando você não é carente, você analisa, antes de você se jogar em cima do primeiro que aparecer, sem refletir, porque depois, gente, é a tua vida, é a tua convivência, é a questão de você passar por decepções amorosas, que não é nada gostoso, é muito difícil, né? Muitas vezes dói mais do que um machucado físico, né? E isso é você se respeitar também. Porque se você vai se jogando na mão aí do primeiro que aparecer, Deus que me perdoe, né? Do jeito que aparece, o que você vai fazer com qualquer um? Você vai pegar a metade da torcida do Corinthians, mas não vai ter nada de bom. Então, não é bem assim, né, que a gente faz as coisas. A gente tem que se dar valor. E aí, naturalmente, você vai atrair, tá? Então, esses a gente vai ensinar a meditação. Agora, o que acontece é, como eu comentei com você, o amor, gente, ele tem que ser alimentado a cada dia. Ele é uma construção, ele é diferente da paixão. Porque a paixão, ela é uma doença psicológica. Quando você se apaixona por outro, você está se apaixonando por você mesmo. O que acontece? Você tem qualidades legais e você não tem consciência que você tem. Porque no inconsciente não está só a sujeira. Tem coisas boas também. Você sabe que a gente tem talentos e habilidades que estão no nosso inconsciente e a gente não descobriu até hoje? Então, tem coisas boas que estão em você e você não percebeu ainda. E aí aparece um outro e ele é o teu espelho. Isso chama projeção em psicologia. O outro é um reflexo de você mesmo. E você começa a ver aquelas qualidades no outro, você fica apaixonado. Mas você não está vendo ele como ele é. Você está se vendo no outro. Então, como é uma questão de você estar percebendo a si mesmo e você não se tocou, você fica babando em cima do outro e não enxerga o outro como ele realmente é. E ela tem uma duração de tempo, né? De 6 meses a 2 anos, para durar esse encantamento da paixão. Mas alguns casais vão conseguir trabalhar nisso e transformar essa paixão num amor. Outros não, né? E para que vire um amor, e esse amor seja duradouro, seja satisfatório, é no dia a dia que você vai plantando, né? Com muita paciência, né? Você ficar explodindo com o parceiro, esse tipo de coisa, gente, ninguém gosta, ninguém aguenta. Por isso que precisa perceber como é que é o seu temperamento, como é que é o seu jeito de ser, né? Você precisa evitar essas críticas, porque isso também cria afastamento. Ele é o errado, você acerta, a sabereta. Sabe tudo, né? É chato demais, né? E você precisa também, mesmo que não exista, né, tantos conflitos, né? E eu acredito que as pessoas que elas são emocionalmente maduras, elas têm mais chance, né, de levar o relacionamento à frente. Isso independe da idade. Você pode pegar uma pessoa de 30 anos que ela seja emocionalmente madura. Você pode pegar uma pessoa de 60 anos que é um adolescente emocional, porque tem pessoas, gente, que eles passam a vida inteira sendo um adolescente emocional. E o que é um adolescente emocional? É uma pessoa que ela não sabe o que ela sente, ela não sabe identificar, ela não sabe lidar com os sentimentos dela. Então, existe uma grande confusão em nome do amor. O que a pessoa fala? Ai, me sinto atraído por você.
Atração é tesão, não é amor. Ai, preciso de uma mulher, só me sinto bem quando eu tenho uma mulher ao meu lado. Se você precisa de alguém, você é carente, isso não é amor, né? Então, sabe, a posse, né? Tudo isso é confundido com amor. E o amor não tem nada a ver com isso, né? É claro que o tesão precisa ter, né? Mas não, ele não sustenta um relacionamento, né? Ele é um componente. E mesmo que esse relacionamento esteja bom, esteja ótimo e tudo mais, o que que acontece? Com o tempo, as pessoas têm aquela relação, como ela é segura, né? As pessoas caem na ilusão que elas não precisam estar alimentando, né? Se eu já tenho eu abro uma empresa, é mais fácil abrir a empresa ou manter a empresa? Abrir não é tão fácil hoje em dia, mas é mais fácil abrir, né? É mais fácil abrir, né, do que manter a Muito empresa mais. viva, faturando, o faturamento crescer, né? Então, as pessoas se esquecem disso, como falar, tá lá, e principalmente, eu acho que depois que assinam um documento de casamento, né? Assinar o papel, a pessoa cai numa ilusão, nossa, assinei, casei, o outro é meu, e vai se acomodando, porque traz um comodismo, né? Então, a pessoa acha que sim, sempre tá uma pessoa cuidada, sabe? Não fica, cara, fica aquele moletom rasgado, aquele chinelão. Pessoal de casa se identificando aí. Olha, e a mulher também, porque veja, se você se arruma, o teu marido te olha de outra forma, né? Não é a mesma coisa. Então, não ficar largado é uma das coisas. Você ter um dia, se o casal tem filhos também, como os filhos, eles demandam muito da nossa atenção, especialmente quando são pequenos, né? Absorve demais, né? E o casal, ele não tem mais o momento deles. Sabe, aquele dia do namoro, aquele dia do romance, da sedução, eles não têm essa oportunidade. Então, ter alguém, né, que fique com os filhos, para que pelo menos uma vez por semana esse casal possa se dar o direito a viver o romance deles, né, alimentar o romance deles, né? Mas não é fazer sempre o mesmo programa nesse dia, né? Toda sexta-feira a gente sai junto. Sai, mas vai sempre no cinema e não. Até a criança ficar adulta, eles vão continuar fazendo isso. Tem que ser programas diversificados, uma vez faz o que um gosta, outra vez faz o que o outro gosta, porque tem muita questão de você ceder, né? Quando você está numa relação a dois, você precisa considerar o desejo do outro, o que o outro gosta, sei lá, a música, você não gosta tanto daquele estilo de música, mas você vai naquele show. Ter amigos também, né, para vocês saírem junto, ter uma vida social, porque você comentou isso, né, agora aqui no programa, né, que às vezes a pessoa, ela começa a se relacionar e ela se isola tudo, ela abandona os cursos, ela abandona os amigos, e isso não é saudável, porque você fica numa alienação, né, ao invés de manter isso. Então, essas coisas, e muitos estímulos positivos, a gente chama isso em psicologia, que são esses agrados, tá? Que pode ser desde um beijinho que você manda no meio do dia, aquele dia corrido pra caramba que você está, né? E aí você manda, né, uma coisinha, é um presente, porque tem uma classificação, Fael, que é as 5 linguagens do amor. Você conhece? Não, fala aí para mim. É interessante. 5 linguagens do amor. Isso. Manda para Porque o nós que aí. acontece? Cada um é de um jeito, né? Então, cada um expressa o amor de uma forma. E foi feita essa pesquisa onde eles identificaram essas 5 formas de oferecer amor. Isso é importante a gente saber, porque, veja, não adianta você fazer uma declaração de amor em japonês para alguém que só entende português. Então, é bacana você compreender qual que é a forma do seu parceiro te oferecer amor. Porque às vezes ele está oferecendo, ainda mais os homens, que geralmente eles não são tão falantes, né, esse tipo de coisa, e você perceber, tá? Então, por exemplo, tem pessoas, tá, que a forma dela expressar o amor é através dos presentes, tá? Ela começa a dar presentes para o outro. O outro é o toque, tá? Então, é o toque físico, é o abraço, né, aquele apertão, né, o sexo, né? Por isso que quando a gente não quer transar com o marido, ele confunde e ele pensa que a gente não ama mais ele. E não tem nada a ver isso,
né? É porque ele entende isso. Se ela não quer me tocar, é porque ela não me ama, porque isso é uma das linguagens do amor. Então, o toque, os presentes, o outra chama atos de serviço. É aquele cara que ele chega e começa a consertar tudo em casa. Ele troca a lâmpada que está queimada, ele vai, conserta a tábua de passar roupa, ele conserta o carro, ele leva o carro para lavar, você entendeu? Então, o atos de serviço também é uma forma. O outro é o tempo de qualidade. Ele deixa de ficar com os amigos dele para ficar ter o tempo só para vocês dois. Não vai naquele curso para ter o tempo só para vocês dois. Então, ele oferece aquela exclusividade, né? O tempo de qualidade para você. E a outra coisa são as palavras de afirmação, que eu chamo de elogios, né? E a mulher gosta muito disso, né? Porque mulher geralmente fala mais que homem, né? Então, o que acontece? Falar eu te amo, como você está bonita. Então, são coisas simples, sabe? Que nem sempre precisam custar dinheiro e que acendem aquele fogo, né? E com o tempo, brincadeirinhas eróticas, né? Tem que satisfazer as fantasias sexuais com aquela pessoa. É claro que se a pessoa vier me propor alguma coisa que seja agressiva, que não sei o que, eu tenho direito de negar, né? Mas há de se achar, com certeza, né, algumas brincadeiras que agradem as duas partes e precisa ter, porque senão fica aquela mesmice, né? Então, isso ajuda a manter o fogo aceso, mesmo num relacionamento que seja duradouro. E quanto a esse sistema de comunicação, uma coisa que é importante para nós mulheres, a gente ter bastante consciência, queridas, é o seguinte: o cérebro do homem, ele é diferente do cérebro da mulher, tá? A forma com que as coisas se processam. Então, o homem, ele é objetivo, ele é prático, o cérebro dele, ele foi desenvolvido para resolução de problemas. E o nosso cérebro é multifocado. Você vê que a gente está com a panela no fogo, assistindo um negócio, ouvindo um podcast e cuidando da criança. Tudo ao mesmo tempo. Isso não é coisa de homem fazer. Mas não é que um é melhor, outro é pior, não tem nada. É que se complementam, né? Então, quando a gente for conversar com eles, e principalmente se for um assunto sério, delicado, é bom você não sair blá, 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 no automático falando. Sabe, dá uma refletida antes, né? Se você tem carinho pelo seu relacionamento, né? Se você quer fazer o melhor para você amar e ser amado, é bacana dar uma refletida antes, né? Então, assim, pega um assunto, fala um tópico, um assunto de cada vez. Porque quando a gente está entre mulheres, a gente fala a conversa parece de louco, mas só que a gente se entende, né? Porque é assim que a nossa mente funciona. Mas o homem, gente, você começa a falar da viagem, depois você volta para o trabalho, ele fica assim, ó, né? Então, traga as coisas da forma que ele entende. Então, é objetivo, é prático, finaliza o assunto, vai para outro assunto, né? Então, é bacana a gente ter esse conhecimento, porque o sistema de comunicação do casal, seja na linguagem do amor, seja nas palavras, né, seja nos gestos, isso é uma coisa que, se você souber, você leva o relacionamento para a vida toda. Muito bom, se identificaram aí? Eu não me identifiquei com esse negócio de não fazer brincadeira, eu sou assim também, é unitarefa, é Isso, monotarefa, né. monotarefa. Mas é muito, às vezes as pessoas falam assim: quando você vai ter uma função administrativa, né, por exemplo, no teu caso, as mulheres se saem melhor por conta dessa questão, né. Agora quando é uma tarefa única, tipo hiperfoco, né, Sim. aí o homem ele tem mais, o hiperfoco numa situação, Uhum. mas aí colocou uma coisinha a mais, já não sei no caso dos outros homens, mas eu dou uma desvirtuada, se tiver Sim. uma vírgula ali no meio de um negócio que eu tô super concentrado, né. E normalmente as mulheres não, elas têm uma capacidade melhor para isso mesmo, né. E é da natureza, né, Rafael, porque você concorda, se é uma constituição, cerebral física, né, tem um porquê. A evolução não ia
fazer as coisas erradas, né? E tem essa coisa. E uma outra coisa que eu vejo, sabe, Fael, que assim, apesar, hoje em dia, eu vejo que toda essa questão, né, da masculinidade, da feminilidade, dos casamentos homossexuais e tudo isso, a liberdade sexual, tudo isso está num processo de transição, né? É claro que o amor não depende de sexo, né? Mas existe sim, seja o homem homossexual, tem um que é a parte feminina, o outro é a polaridade masculina, e nós, mulheres, exercermos a nossa feminilidade, né? Porque a gente lutou muito para conseguir o nosso espaço, então não foi fácil. E o que eu vejo hoje é que a mulher moderna, ela é uma escrava de suas conquistas, e muitas vezes, para conseguir os cargos de chefia nas empresas e tudo isso, nesse mundo corporativo, a gente acabou tendo uma postura que não é mais tão feminina. Isso é um poder muito grande que a gente está perdendo. Então, a gente conseguir fazer as coisas, mas mantendo a nossa feminilidade. Porque o homem ele fica também perdido, ele não sabe mais o papel dele, né? Porque primeiro ele era o provedor, e hoje em dia realmente tudo bem se a mulher passar a ser o caixa da família, né? Se ela sustentar a casa. Mas isso não fazer com que ela tenha que ter uma postura mais masculina, porque isso dá muito conflito. Enquanto quando a gente respeita a natureza, né, a gente encaixa, né, dá match, encaixa direitinho, porque a gente consegue sim fazer as coisas com a sutileza da mulher, com a intuição da mulher, com o jeitinho feminino. Nós também podemos conquistar o nosso lugar. A gente não precisa conquistar o nosso espaço usando das mesmas armas que os homens usam, porque nós não somos homens. E você falou sobre dinheiro, né? Aí vamos entrar nesse lance do dinheiro, porque eu gostaria que você pontuasse como o dinheiro, hoje em dia, como uma ferramenta, pode interferir numa relação, tanto em excesso como na escassez, né? Interfere os dois polos, né? Precisa saber lidar, porque realmente a falta é complicado, né? Principalmente se começar a faltar para o básico, se faltar para pagar uma escola, se faltar para poder pagar as contas de casa, assim, isso traz conflito para o casal. E aí a gente vai ver se o casal tem essa maturidade, porque são os desafios que aparecem na vida de todo mundo, tanto casado, não tanto casado, né? Porque o dinheiro vai em todas as situações. E esse casal, eles precisam fazer parte do mesmo time, entende? Com isso é uma coisa muito importante, porque quando você faz parte do time, você passa esse perrengue de falta de dinheiro e você passa de uma forma melhor. Por quê? Porque você tem o seu parceiro do seu lado para te apoiar. Então não é brigando, não é metendo pau. É o que nós vamos fazer, amor? Como é que nós vamos fazer agora para passar esses meses que não vai ser fácil, né? Vamos inventar uma situação, vamos cortar despesas, vamos criar uma renda extra. Então, isso, se o casal tem a maturidade, ele consegue passar, né? A questão da diferença, né, de ter muito dinheiro, né? Se os dois têm muito dinheiro, vamos gastar junto, né? Vamos de primeira classe para a Tailândia, né? Não importa quem vai pagar. Exato. Agora tem aquela questão, né, de algumas pessoas, seja mulher ou seja homem, que quando ela tem um parceiro que economicamente está muito acima dele, se sente inferior, se sente que é muita areia para o seu caminhãozinho. Então depende, né, de como cada um vai lidar. Mas na verdade, o que acontece é que o dinheiro ele tem esse valor todo aqui, né, no plano material. Se você pensar bem, né, o valor verdadeiro é o valor do espírito, porque esse é eterno, né? Então, a coisa básica e uma ilusão também, eu vejo muita mulher que ela fica com os caras, nada a ver, não tem amor, né, Rafael? Não tem amor, né? Mas elas ficam com os caras por causa do dinheiro. E eles até sabem, tá? Que elas estão com eles
por causa do dinheiro que eles têm, o estilo de vida que eles bancam, né? E eu acredito, se a pessoa tem o livre-arbítrio, né, se ela acha que vale a pena ele pagar, né, por ter uma mulher fixa, né, é uma escolha dele. Mas eu acho muito triste, né, porque é uma riqueza econômica e uma miséria emocional, né, porque é triste você ter alguém ao seu lado por causa do dinheiro que você tem, né. É, porque o dinheiro pode também acabar, né? Exato. E o ponto que você falou sobre essa questão das dificuldades, né? Que eu vejo muito as pessoas às vezes se lamentando que teve um problema e o relacionamento acabou. Eu acredito assim, eu vejo, e você falou muito bem sobre isso, se na primeira dificuldade o relacionamento já se desestrutura, que bom que já se desestruturou ali, porque não tem como você medir um relacionamento só nas conquistas, né? Tem que ter o desafio também. Sim. Se no primeiro indício de um desafio, os dois não sentam juntos para encontrar uma solução e um apoia o outro, que bom, já termina ali mesmo. Uhum. Porque aí você não vai ter como mensurar se algo um pouquinho mais grave acontecer, um já vai para o lado fora e vai ficar um sozinho Sim, no a barco pessoa não ali. está do teu lado, e isso é bastante comum, tá? Isso também eu já vi bastante. O cara passa por uma dificuldade financeira, porque isso não é garantia, né? O dinheiro uma pessoa pode ter num dia e no outro pode não ter. Pode passar por uma situação, mas se você realmente está do lado do outro, né, para o que der e vier, né, como é que fala? Na saúde, na doença, na pobreza e na miséria, né, você vai continuar. E você vai se empenhar para que vocês solucionem aquela situação, porque é temporário, tudo passa, né. No entanto, isso aí também eu vejo bastante, tá, a mulher ela sai fora, aí o cara tá mal, ele não ganha dinheiro, a empresa tá ruim das pernas, pá-pá-pá, vai e acaba e tendo filhos. E isso dificulta um pouco, né, porque o filho, a filha, é um vínculo, né, as pessoas Sim, criam um vínculo e lógico, se o pai e a mãe são pessoas conscientes, mesmo que o relacionamento não continue, vai continuar tendo um vínculo, porque a criança vai estar entre 2 polos ali, né. uhum. Mas às vezes o relacionamento termina e parece que a paternidade ou a maternidade, dependendo do caso, termina também, isso é É, complicado. isso eu vejo muito, porque o homem ele tem muito a tendência, né, se ele arrumar principalmente um novo relacionamento, eu vejo que esses homens mais jovens, tá, vamos dizer, o pessoal que tem 30 anos para cima, eles são os caras mais conscientes, eles são homens que eles, podem ser donos de casa, eles moram sozinhos, eles cuidam da casa deles. Eu acho que os homens mais antigos é que eles são mais filhinho da mamãe, né, então ele busca também um lar, né. Então, assim, na hora que ele se separa, ele pega o filho, mas ele leva o filho, no final de semana com ele para casa da mãe. Sabe, sempre tem uma mulher para fazer aquele, meio de campo, aquele cuidado, aquela coisa. Agora, os caras mais modernos, eles já cuidam do filho, ele desenvolve a relação dele com o filho, né, então eu acho que essa coisa é mais para uns caras mais antigos. E geralmente quando eles pegam e casam de novo, né, a tendência é muito eles aderirem à nova família e às vezes deixarem aquele filho do casamento anterior mais de lado, né, porque claro, a mulher nova, se tiver filhos com ele então, ela vai ter preferência pelo filho dela do que pelo outro. Não que não possa amar, que não possa cuidar, que seja uma pessoa bacana, porque existe sim. Mas é diferente, né, é sangue do teu sangue, você vai dar prioridade. Agora, o que eu acho, assim, tudo cada caso é um caso, cada pessoa é única, né. Eu conheço também homens que eles são super amorosos, que na verdade a mulher quando se casou de novo e teve um filho daquele novo marido, ela deu mais atenção e deixou o filho dele, né, apesar de estar morando na casa dela meio de escanteio, e ele percebe, e ele tenta, suprir esse amor, né, que esse filho não está recebendo, pega todo final de semana, tem, tá, tem de tudo, é difícil. Mas de qualquer forma é aquela coisa, né, gente, hoje as famílias mudaram muito, né, porque tem muita separação. E quando for o caso de realmente precisar haver a separação,
a pessoa fazer isso, né, de uma forma respeitosa, né, sem conflitos, porque, na verdade, né, o que fica é a impressão que a gente deixa no coração do outro. Então, a gente pegar uma pessoa com que a gente conviveu, com que a gente criou uma família e tudo, e sair um quebra-pau, que é muito feio, né, os filhos serem usados, assim, em forma de chantagem, né, manipulados, isso aí tudo também espiritualmente depois fica complicado para responder, né. Tudo é espiritual, né. Tudo, tudo. E agora eu queria que você falasse, por falar nisso, né, nessa questão, um pouco sobre antes da gente fazer a meditação, ó, ficou até agora aqui, você vai ter um presente daqui a pouquinho, hein. Já deixa o teu like, manda para todo mundo. Até agora fez sentido para você, então manda para umas 10 pessoas, manda para aquela pessoa que você está vendo que está dentro desses moldes que foram citados aqui. Lembra disso, coloca aqui teu comentário positivo, super importante. E também todas as informações da nossa convidada estarão aqui na descrição. Então, antes da gente fazer a meditação, passa suas redes sociais, as formas que as pessoas têm de aderir, né, ao trabalho que você realiza, faça os seus convites e depois a gente encerra com essa prática. Então, gente, eu sou palestrante especializada em desenvolvimento pessoal, mas eu incluo também a parte espiritual, né, porque como nós somos um ser, integral, a gente não pode deixar a espiritualidade do lado de fora, né. Eu estou no Instagram, Gisela Campiglia, tenho um canal no YouTube, Gisela Campiglia, estou no Facebook e tem um site também, tá, que é giselacampiglia.com.br. Eu vou passar a meditação para vocês, através de voz, é claro, é muito melhor, porque eu vou conduzir vocês nessa prática de bioenergia, tá. Mas se você quiser, depois tem o exercício completo lá no meu site, é Meditação para Atrair o Amor, tem mais de 100 artigos e vídeos lá no meu site também, fica à vontade, tá? Mas vou passar o exercício para vocês e fica ligado para as palestras que estão acontecendo, tá bom? Para você quiser vir uma palestra, temos essa aí, eu tenho o amor verdadeiro e tenho como conquistar o amor que você deseja. Muito bem, gratidão por você estar aqui hoje, por trazer esses conhecimentos, né, mais uma vez aqui no canal, e espero que a gente tenha outras oportunidades e teremos, né. E vamos para essa prática aí para o pessoal de casa e concentra aí pessoal que vai ser legal. Procure fazer essa prática com calma, num momento onde você não seja interrompido. Sente tranquilamente numa cadeira, descruze os seus braços, as suas pernas, feche os seus olhos e respire com tranquilidade. Observe como é que está a sua respiração. Se estiver agitada só no tórax, alonga essa respiração e vai se entregando nessa prática. Peça o apoio do seu mentor pessoal, esse espírito amigo que te acompanha e quer o seu bem, para que você esteja aberto para receber o melhor na sua vida. Você merece. Chega de sofrer. É chegada a hora de você atrair o amor verdadeiro para a sua vida. Agradeça mentalmente todas as pessoas com quem você já se relacionou romanticamente até agora. Até mesmo aquelas que te prejudicaram. Porque foi através dessas conexões que você aprendeu, se fortaleceu e se tornou a pessoa que você é hoje. Agora imagine, visualize que você está em um jardim belíssimo, num dia ensolarado, e você escuta os pássaros cantando.
e se sente muito bem nesse jardim. Observe a beleza da natureza à sua volta, sinta a temperatura agradável e respire a pureza, a harmonia e a energia vital desse ambiente. Dirija a sua atenção para os seus pés em contato com a terra. Aprecie a maciez e o frescor da grama verde tocando a sola dos seus pés. Peça permissão e agradeça à Mãe Terra, porque ela irá fornecer a energia necessária para materializar o seu desejo de amar e ser amado. Com a força da sua intenção, puxe mentalmente a energia da Terra para dentro do seu corpo. Perceba que uma energia alaranjada entra pela planta dos seus pés. A energia da Terra vai subindo, subindo devagar pelas suas pernas, pelo seu quadril, e vai preenchendo o seu corpo até chegar ao seu coração. Sinta a força da materialização da Terra. Agora foque a sua atenção no céu. Observe o azul celestial sobre a sua cabeça. Lembre-se da imensidão e da perfeição do universo. Saúde o Criador de todas as coisas. E peça a Deus para realizar o seu nobre desejo de amar e ser amado. Perceba que uma coluna de luz branca começa a se formar no alto do céu. Essa luz vem das hostes celestiais da fonte do amor sagrado, puro e verdadeiro, e toca o topo da sua cabeça. Essa luz branca vai penetrando o seu corpo, preenchendo a sua cabeça, o seu pescoço, os seus ombros, até atingir o seu peito. E no meio do seu coração acontece o casamento dessas duas energias, as energias do céu e da terra, formando um grande sol cor-de-rosa que brilha dentro do seu peito. Esse sol vai atrair o amor que você deseja em sua vida. Ele vai crescendo lentamente e englobando todas as células do seu corpo. Ele cresce ainda mais e ultrapassa os limites da sua pele, formando uma cúpula de luz rosa à sua volta. E através da sua intenção sincera, a luz rosa dessa cúpula energética começa a pulsar. Assim como uma gota que cai no lago reverbera um movimento
circular na superfície da água, o sol cor-de-rosa que ilumina o seu peito reverbera ao seu redor a energia que atrai o amor verdadeiro para a sua vida. Com calma e firmeza, você vibra essas ondas de atração em todas as direções. E de repente, você percebe o vulto de alguém caminhando pelo jardim na sua direção. Você não consegue ver o rosto dessa pessoa definidamente, mas sabe que o amor que você deseja está se aproximando de você. A cada passo que essa pessoa dá, você capta claramente a energia dos sentimentos que ela tem em relação a você. Perceba a energia da admiração, da amizade, do respeito, da cumplicidade, da lealdade e o grande prazer que ela sente em estar ao seu lado. Essa pessoa se aproxima cada vez mais e o sentimento de felicidade vai invadindo o seu peito, até que vocês ficam frente a frente e se envolvem em um grande abraço. A cúpula rosa ao seu redor engloba vocês dois, selando essa união de amor entre duas almas. Desfrute do prazer deste momento. A sensação de realização é intensa, de muita alegria. E você percebe claramente as bênçãos do céu e da terra, protegendo essa união sagrada. Agradeça e abra os seus olhos lentamente. Faça essa prática durante 5 minutos diariamente, até que você encontre o amor que você deseja fisicamente no plano material. Para quem quiser conhecer, para quem quiser fazer consultas com tarô, nós temos a nossa equipe agora, a Michele Molina, que está realizando sessões de tarô. E para que você possa entrar em contato, aqui na descrição nós temos também um link de agendamento. Você vai cair direto com a equipe Filhos do Todo para agendamento de sessão de tarô. Então, agendamentos aqui na descrição, no recado que está aqui, Tarô Casa Filhos do Todo com Michele Molina.